Boa noite a todos, a paz. Antes de nós começar a compartilhar esta palavra, se você puder, clica no link, amém? Eu gostaria de estar orando, gostaria de estar trazendo essa mensagem através das cartas de Paulo, porque eu creio que seja bênção para nós. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos resgatar do mundo, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nós compartilhar as nossas necessidades, Senhor, através do Teu mover, porque nós reconhecemos que o Senhor opera realmente entre nós. O Senhor aviva, Senhor, nossos corações, e por isso nós somos realmente dependendo de Ti. E nós vivemos, sim, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amado, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios 2, capítulo 1, de 1 a 10. Amém? Antes de eu começar a leitura aqui, eu gostaria de trazer um pequeno resumo da passagem de Paulo em Éfeso. Amém? Então, os estudos relatam que Paulo, na terceira viagem de Paulo, ele passou em Éfeso. E uma passagem rápida. E Éfeso era uma cidade, era uma província romana, litorânea, ao oeste da Turquia, mais ou menos com 500.000 de habitantes, né? Lá tinha, como sempre, seus deuses, tinha sua deusa Ártemis, e o povo ia lá cultuar. Mas Deus estava movendo Paulo para aquele local. E Paulo voltou lá, né, fez uma passagem rápida, depois Paulo voltou. E Paulo, nessa segunda passagem, ele ficou ali mais ou menos 2 a 3 anos. E Paulo, nessa passagem, ele percebeu que tinha algumas indiferenças entre a igreja, porque tinha um povo que chamava-se cristãos judeus e cristãos gentios. Mas nós sabemos que cristãos judeus é uma parte de judeus convertidos, e ali na parte dos gentios era uma parte do povo que vinha da Europa, porque ali era situado, essa província era uma parte da Ásia. E Paulo, ele teve oposição porque tinha muitas seitas. Paulo ali ele foi preso. Paulo sofreu maus tratos, mas nada impediu que Paulo levasse adiante as boas novas. Relatos falam que Paulo ele levou as boas novas na província inteira. E lá a igreja cresceu muito. A igreja em si, ela criou pequenos grupos, em lares, famílias. Então, por esse motivo, a oposição de Paulo era muito... A oposição que as seitas tinham a Paulo era grande. Aliás, né, sempre teve oposição contra as boas novas de Cristo. Mas sabemos que Paulo nunca se acovardou quando se trata de levar a palavra, porque ele apanhava, às vezes prendiam ele, mas Deus fortalecia tanto o coração de Paulo que ele sempre se sobressaía. Porque a palavra de Cristo, amados, ela tem que prosperar, ela tem que avançar.
Então nós sabemos que Paulo fez sempre uma boa obra. A palavra de hoje, nova vida com Cristo. Amém? Quero ler um trecho aqui, um trecho da carta de Paulo. Eu acho muito impressionante, né? Sempre quando eu leio aqui, é gratificante você não só buscar, mas você entender o que Deus fez e o que Deus colocava realmente no coração de Paulo, porque as lutas sempre foram grandes. Vamos lá, amém? Lá em Romanos 2, Efésios 2, do 1 ao 10. Falei Romanos aqui porque há pouco tempo atrás eu fiz uma pregação referente aos romanos, e é parecido, né? É parecido. Os locais ali eram todos perto, mas nós estamos hoje falando, graças a Deus, em Efésios. Amém? Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza merecedores da ira, como também os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida justamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amados, então você veja bem a parte da carta de Paulo ali aos Efésios. E eu acho interessante que nesses 10 capítulos, Paulo ali praticamente ele faz a instrução para o povo viver realmente em Cristo. Tirar as suas indiferenças que está entre si, tirar as suas mazelas, tirar tudo aquilo que não convém à obra. A palavra fala que nós temos que estar limpos. E se por algum acaso não estivermos, a nossa intenção é nos livrar do pecado. E aqui Paulo, eu vejo que ele separa em três passagens, né? Esses capítulos. A primeira é o que éramos, que é do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, amados, está bem claro aqui, ó. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, seus pecados. Nós vivíamos com o resto do mundo. E a gente vê que quando o homem ele vive no pecado, ele está morto.
espiritualmente. Eu vejo assim 3 passagens, né? Por exemplo, lá quando Jesus, em Marcos 7, Lucas 7 e Lucas 8, Jesus ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita o jovem filho de uma viúva, e depois ele ressuscita Lázaro. Então veja bem, independente da idade, independente do tamanho do nosso pecado, Jesus teve compaixão de nós. Amados, nós não éramos merecedores de nada. Nós éramos merecedores da ira eterna. E através da carta, Paulo relata ao povo, ali que tem as suas, que nem eu falei agora há pouco, né? Tinha as suas indiferenças. Essas indiferenças, por exemplo, uns queriam, por exemplo, assim, os cristãos judeus queriam, neste caso de Éfeso, queria ser melhor e não repassava totalmente aquilo que os cristãos gentios tinham que obter. Então, amados, não temos o direito de reter nada que venha de Deus, da graça dele, não só para os irmãos, mas e principalmente para as pessoas que estão no mundo. Como é que as pessoas vão ser salvas? Então você vê que ali tinha esses empecilhos entre o povo. E Paulo ele trouxe esse momento justamente para eles refletirem quem eram eles. Nós estávamos mortos junto com eles. E Paulo ele relata muito bem. O exemplo que eu dei aqui de Jesus, da salvação, da ressurreição, é justamente impressionante como a palavra, através de Jesus, né, com Jesus, ela vem nos resgatar, nos purificar. Eu e você não era merecedor de nada, nada, nada. Era a consequência do pecado, nós vivíamos no pecado. Eu falo para vocês, eu vim do Egito, eu vivia no pecado. Então Paulo ele percebeu isso, né? E agora que eu estou aqui em Cristo, eu não posso reter a graça que o Senhor colocou no meu coração para levar ao próximo. Não posso me sentir melhor que o próximo. Então o que acontece? Então a gente vê que Paulo, ele com o coração transbordando de sabedoria, de paixão pelo Evangelho, daquilo que Cristo depositou com discernimento e sabedoria na vida dele. Paulo ele agia sempre dessa maneira. Então, essa passagem aqui faz com que nós venhamos lembrar quem nós éramos. E quando nós olhamos, amados, para dentro de nós, hoje, depois de nós sermos reconciliados, depois de nós ter aceitado a palavra e ter pedido para Cristo escrever nosso nome no livro da vida, eu consigo, apesar de ainda pecar, eu consigo ver uma diferença. E Paulo, através das cartas, ele procurou sempre fazer isso diante do povo. É impressionante. Então, veja bem, quem nós éramos? Aí depois, no segundo ponto, que é do 4 ao 9, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida justamente com Cristo. Bom, né? Então, o que Deus fez? Segundo tópico aqui, o que Deus fez? Amados, Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho único,
para quem nele crê não pereça na vida eterna. Então Deus, ele observou que nós precisamos, amados. A gente precisava de um resgate. Então Deus, ele amou. Então o coração de Deus está aberto para todo aquele. Para nós que já somos cristãos, que às vezes poderemos cair, e para aqueles que estão no mundo e venha realmente aceitar. As boas novas de Paulo justamente falavam todas essas coisas. Foi por isso que a palavra, foi por isso que o Evangelho de Cristo ele cresceu muito naquele local. Porque era uma maneira de nós estarmos abraçados na fé. Nós, eu falo também o povo naquele local. As indiferenças, elas têm que ser tiradas. Porque quando Deus mostra quem éramos e o que Ele fez entre nós, fez em mim, fez em você, isso não só é a diferença, isso é tudo. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Também agradeço a Deus pela sua vida e pela vida de muitos outros que alcançaram o Evangelho. Temos oposições em alguns momentos. Sabemos que a luta, que igual nós lemos no começo aqui do capítulo, nós sabemos que ao mundo espiritual que é contrário da obra de Deus, temos, amados. Vai ser criado no meio da igreja indiferenças, coisas que de todos os momentos nós temos que estar nos lapidando, temos que estar sondando o nosso coração, para que a gente não venha viver em pecado. Pois o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele nos transformou. O Senhor, Ele operou entre nós. Ele deu seu Filho. Jesus foi crucificado naquela cruz. Interessante, né? Um morre para que o outro viva. Quando eu medito nessa situação, eu penso quanto a grandeza da obra de Deus em Jesus para nos salvar. Amados, nós glorificamos o nome de Deus por tudo isso. Nós louvamos o nome de Deus. E depois de nós sabemos quem nós éramos e o que Deus fez e continua fazendo, o que somos agora? O que somos agora? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Vivemos na obra, amados, que Jesus planejou para nós. Somos agora, quem nós somos agora? Somos pessoas, somos vidas resgatadas para Jesus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos ferramenta para levar as boas novas, como Paulo fez naquela província. Amados, isso foi uma maravilha que Deus colocou sobre nós. Quando falamos lá atrás que nós não teríamos direito nenhum, nós estávamos mortos. Hoje em dia nós somos como ministros. Você não vê os presidentes, eles põem lá seus ministros para levar adiante os seus projetos, aquilo que ele quer para a população.
Eu estou só fazendo uma comparação aqui, mas nós vemos que a obra de Cristo é isso. Nós somos resgatados lá da morte, transformados para sermos ferramenta. E que isso não venha nos glorificar, não venha nos glorificar por nós mesmos. Não. Nós entendemos que a boa obra foi feita sobre nós. E que a recompensa sobre nós é a graça de Deus. E o que nós vamos fazer? Vamos ser obedientes à vontade dele. É isso que nós somos hoje. É para essa direção que as cartas, a palavra e a salvação de Cristo sobre nós nos impulsiona e nos direciona. Cristo quer que nós sejamos uma igreja de avivamento. Mas para isso precisamos deixar para trás nossas mazelas, nossas indiferenças, porque nós temos que sentir, entender que o Deus vivo que opera entre nós, ele nos transformou. Como transformou Paulo e vai transformar muitos outros por esse tempo à frente. Seja participante da obra de Deus com amor. Eu creio que o cristão, todos os dias na hora de dormir, ele venha meditar e pensar nessas coisas. Não se apegue a coisas pequenas, não. Deus te deu um mover grandioso. Deus te colocou nas alturas, Deus te elevou. Te levou, amado, para você ser uma ferramenta poderosa na mão dele. Não pelas tuas vontades, porque nós sabemos, se fosse pelas nossas vontades, nós cairíamos. Mas graças a Deus, através da palavra, nós somos sustentados na mão dele, à destra dele, todo o tempo. E que a honra e a glória dele seja para sempre. Amém? Então, não te esqueça de sondar quem você era, o que Deus fez, como ele operou na tua vida e quem eu penso dentro de mim, quem eu sou agora. Porque Deus, ele sempre fez, vai fazer milagres e maravilhas entre nós. Amém? Então, por isso, amados, é um pedaço do capítulo rápido, mas assim, para você meditar bastante, medite bastante referente a isso. Está lá, capítulo 2, do 1 ao 10. Essa nova vida em Cristo não só vai operar com Cristo, mas vai fazer-nos entender aquilo que Paulo queria, que as pessoas tivessem entendimento como família cristã diante de Cristo. É muito bom, né? É muito bom. Eu quando penso por esse ponto de vista de nós sermos família, é muito bom, amado. Não podemos ser diferentes. Eu vou falar algo aqui que não tem nada a ver com a palavra. Eu sou um funcionário público aposentado, mas não era marajá, eu sempre bati o ponto. E quando eu fui trabalhar no serviço público, eu pensava assim, poxa, é muito bom servidor público. Uns não só serve o município, mas serve um aos outros. Amados, não é assim. Era totalmente daquilo que eu pensava. E a pessoa, quando está no mundo, que ela vem para a obra de Cristo,
o mundo está instruindo ela justamente por esse ponto. Porque elas veem as nossas atitudes. Então nós temos que nos lapidar. Se Deus nos transformou, se Deus nos lapidou, continua nos lapidando, continua nos direcionando a palavra, e que nós cada dia venhamos estar não só fazendo a obra, mas aprendendo, nós sabemos que dentro da obra de Deus não existem essas indiferenças, porque o povo do mundo pensa assim. Era o contrário. Então, se você for ver a minha colocação, era o contrário. Eu pensava que era tudo de bom lá no órgão público, mas era o contrário. E quando o povo que não é bem instruído pela obra de Cristo, pela palavra, eles pensam que, eles falam assim, todo mundo que está lá são pessoas, foram malfeitores, que agora querem falar que estão bem, fazem um bem. Será que é verdade? É uma verdade. É uma verdade. Porque o mundo é diferente de nós. Esse mundo que eu estou falando, da maneira das pessoas pensar, era o mundo que eu vivi. É o mundo que nós passamos há um tempo atrás. Mas graças a Deus, Ele veio operar entre nós. Amém? Então eu gostaria que você meditasse, eu gostaria que você, quando tivesse um tempo, você vê que no capítulo anterior, se você for ver, Paulo ele pediu muita sabedoria, ele orou por sabedoria, entendeu? Sabedoria que viesse realmente de Deus. Porque se nós levar a sabedoria para o nosso lado, nós seríamos insensatos. Aí não teria valor nenhum. Mas sim, quando nós nos preenchemos, quando nós arrancamos a pedra que está dentro do nosso coração e nos preenchemos da boa, agradável vontade do Senhor, pela transformação que Ele fez em Cristo, em nós, aí é a diferença. Amém? Eu gostaria de orar para encerrar e espero em Deus que através das cartas de Paulo você venha crescer todo o tempo. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua orientação que o Senhor trouxe pela carta de Paulo, que Paulo tinha um coração, Senhor, transbordado do Teu amor, Senhor, da Tua misericórdia. E hoje em dia, como o povo de Éfeso, nós em igreja também precisamos compreender. E o Senhor nos mostra nesses capítulos quem nós éramos, o que o Senhor fez em transformação e quem agora nós somos. Por isso, obrigado por tudo. E que o Senhor continue operando, Senhor, entre nós. Peço que o Teu avivamento, Senhor, continue sendo derramado dentro das igrejas. E que a Tua palavra, Senhor, ela sempre foi maravilhosa. Quando nós Te conhecemos, a Tua palavra, ela não machuca. Por isso nós Te louvamos e precisamos realmente de Ti. Precisamos, Pai, além de estar com nossos corações humildes, precisamos da Tua misericórdia sobre nós. Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha cada dia nos dar graça. Nós somos agraciados por Ti. E por isso há uma diferença entre nós. Uma diferença dentro de nós. E que nós vamos Te louvar, Pai. Nós vamos cada vez mais diminuir, Senhor. Que as coisas não sejam feitas igual a carta estava falando, pelas nossas vontades, das nossas maneiras. Mas nós Te pedimos discernimento para que o nosso coração, Senhor,
seja feito pela tua vontade. Por isso nós vamos te louvar, Pai, e que tudo seja para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Eu espero em Jesus que você tenha compreendido. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Pela graça que Ele derramou em nós, por nós hoje em dia sermos família e compreender as boas novas. Isso faz uma diferença em cada um de nós. E nós louvamos o nome de Deus. Que tudo seja para a honra e glória dele. Amém? Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.